Isa! Chegou! Entrou! Me ouve bem? Deu certo! Tá me Porque toda live tem que ter essa entrada é assim, é triunfal, assim, gente. Vocês nunca. Sempre é. Semana passada ela entrou, a Graça entrou e aparecia um abacate, porque estava virado ao contrário. Aí, aí a gente viu o abacate, não via ela, e ela não conseguia desvirar. Ela teve que sair, entrar de novo e entrou o abacate de novo. Eu fiquei com vontade de comer abacate. De tanto que eu fiquei olhando para o abacate. Ó, as crianças já estão aqui. Oi, tia. Oi, Daniel. Danielzinho não perde uma live. Ele está acompanhando todas. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu aumentar aqui. A ligação está meio ruim. Fala de novo. Você me ouve bem aí? Ouço, agora sim. Então, Maravilha, maravilha. tá bom? Então vamos lá. Então, para quem está entrando agora, para quem vai assistir depois dessa live, meu nome é Gleice, né? Eu idealizei esse espaço Locus Educação no meio da pandemia para que a gente pudesse compartilhar as vivências, as experiências, e aí a gente seguiu mesmo com o retorno das atividades presenciais, porque acabou ficando interessante tendo esse espaço de troca. E eu estou aqui hoje com o professor Leonardo Brasil de Mello, o professor, o tio Léo, né? Que é professor de Educação Física do município do Rio de Janeiro. A gente trabalha junto em uma das escolas, que o Léo acho que trabalha em mais de uma, e profissional do Instituto Promundo, que é uma organização não governamental que tem sede no Brasil e fora do Brasil, com um trabalho maravilhoso, que depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Promundo. Então, Léo, queria que você compartilhasse com a gente, falasse um pouquinho sobre a sua vivência, sobre a sua experiência. Eu acabei de ver que entrou uma professora de educação física também lá da escola que eu trabalhei. Então, queria que você contasse para a gente como é que é o trabalho de educação física, como é que é o seu trabalho, como é que foi a sua trajetória, de onde você pisa, de onde você fala e você nos inspira. Ah, tá legal, vou falar um pouco sim. Primeiramente, dar boa noite para todo mundo. Boa noite para você. Obrigado pelo convite, te agradecer mais uma vez. Já tinha falado com você mais cedo na escola. Como você falou, meu nome é Leonardo Brasil de Mello. Eu sou professor de educação física desde 2005. Já tem um tempinho aí na estrada. Sou morador de uma comunidade aqui entre Santa Teresa e Cosme Velho, chamada Guararapes. É perto da escola dos Estados Unidos que a gente trabalha, perto daqui. É na subida, no Corcovado. Nasci aqui, me criei aqui, moro aqui até hoje. Fui aluno de escola pública, assim como os nossos alunos lá dos Estados Unidos. Eu estudei em escola pública a vida inteira, fiz faculdade, tive a boa sorte de conseguir fazer uma faculdade, pós-graduação. A minha trajetória, com certeza, ela foi influenciada positivamente pelo fato de eu ter o apoio da minha família, né? Tenho pais maravilhosos, tenho mãe, tenho pai. Ter pai não é algo absolutamente normal e comum no lugar que a gente vive, né? Absolutamente lamentável. Infelizmente. Faz muita diferença ter um pai. Tenho 38 anos, tenho um filho chamado Lucas, hoje eu sou um pai, né? Sou casado, tenho meu filho. Trabalho em outros lugares, como você bem disse, eu trabalho num colégio particular, né? Numa escola chamada SEAT. Eu trabalho pelo Instituto Promundo, que é uma organização não governamental que eu vou falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Estou na escola pública há algum tempo, trabalhei no município de Japeri, de 2014 até março desse ano. Foi onde eu ingressei pela Prefeitura do Rio e cheguei na Escola Municipal dos Estados Unidos, onde eu estou desde então, há alguns meses, né? Tive a boa sorte de conhecer você e toda a equipe maravilhosa. Me acolheu muito bem na escola. Me sinto super à vontade para
para estar lá, vou muito feliz para lá trabalhar todo dia. Estou lá todo dia, né? 40 horas, é bastante É. tempo. Então, a partir de justamente dessa minha vivência enquanto morador de favela, né? Enquanto alguém que viveu a escola pública enquanto aluno, é de onde parte justamente a minha necessidade de contribuir com a escola pública da melhor maneira possível e de tentar compreender ao máximo de que lugar os alunos estão falando, de que lugar os alunos estão vindo, alunos e alunas. E aí é de onde a gente aprende a ter um cuidado importante, aprende a ter um carinho importante, saber que o carinho é um fator muito importante para a gente estar pisando numa escola pública e poder contribuir e acolher e ser acolhido da melhor maneira possível, tanto pela equipe, mas principalmente pelos alunos e pelas alunas. E faz muito bem. E está fazendo isso muito bem. Ô, Léo, a educação física, ela é uma matéria que, na minha percepção, extremamente importante, extremamente fundamental, né? Porque é onde as crianças usam o que elas mais precisam usar dentro de uma escola e que ainda não é reconhecido, que é o corpo todo, que é o espaço físico, que é ocupar os espaços, que é se jogar, que é correr, né? Que é conhecer os seus limites. A escola, ela foi construída, né, de uma forma muito mecânica, muito estilo de fábrica, né? A escola se inspira em fábrica, até o sinal, a gente ainda tem o sinal, o andar em fila, né? As carteiras enfileiradas e a criança de 8 anos, 7 anos, adolescente, tendo que passar 8 horas, tendo que, sei lá, 7 horas desse dia sentado, né? Então, assim, não é todo dia que eles têm educação física. A educação física é o momento em que eles podem explorar essas possibilidades outras que não seja só a mão e sentado, né? Mas, em muitos momentos, em muitos lugares, eu vejo as pessoas colocando a educação física como se fosse um prêmio para as crianças. E a gente ouve muitas vezes alguns professores, os regentes, né, querendo negociar a educação física pelo comportamento. Ah, se você não se comportar bem, você não vai para a educação física, né? Se você tira a educação física, né? Eu estou aqui com a Amanda, ela está assistindo a gente. Ela foi uma professora logo quando eu entrei na rede de educação física e eu tinha uma turma de projeto que era assim, né? Um charme de briga, de confusão, de atrito, nossa, era muita briga. E aí as pessoas falavam assim, tira a educação física. A outra professora tirava a educação física. Eu falei, mas se tem uma coisa que eu não posso tirar deles, é a educação física, né? O que eu preciso é me alinhar com a professora. E a Amanda, que é fantástica, maravilhosa, a gente se juntou e a gente foi construindo uma história com essas crianças e a gente terminou o ano letivo com uma turma, assim, exemplar, assim, mesmo. Era uma turma de projeto que chegou no final do ano com outro comportamento, com uma outra dinâmica, com uma outra vivência. E eu sempre falei isso, a Amanda foi fundamental para isso, porque na educação física era quando os atritos vêm, né? E eu percebo o quanto que a educação física é importante, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, como é que é essa conquista da educação física, do espaço da educação física, do reconhecimento dessa matéria, né? Dessa disciplina, como tão importante quanto a matemática e o português, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente está aqui com a Chaciane falando oi tia, o Daniel falando oi tia, eles estão aqui. Primeiro, é importante a gente lembrar que até há pouco tempo atrás a educação física não era uma disciplina obrigatória no primeiro segmento, no primeiro ciclo. Foi uma conquista nossa de professores de educação física tornar a educação física obrigatória nesse espaço.
é o primeiro contato, né, da criança com... É o primeiro momento que a criança pode entender o próprio corpo. E negar esse momento técnico para a criança, um momento dirigido, além de tudo, algo absolutamente inexplicável. E a gente conseguiu, com muita luta, com muita guerra judicial, digamos assim, fazer com que a educação física se tornasse um conteúdo obrigatório no primeiro segmento, do primeiro ao quinto ano. E a gente ainda não tem, de fato, educação física em todas as escolas do primeiro ao quinto ano. Se eu não me engano, o prazo termina daqui a 2 anos para que o governo federal, para que a Federação de Estados e municípios consigam oferecer educação física em todas as escolas no primeiro segmento. A gente está caminhando devagarzinho para isso. Então, ainda tem muita criança que não tem educação física, esperando chegar no sexto ano para ter. Absolutamente lamentável isso. Partindo do princípio, né, dessas questões que envolvem a educação física, em especial na primeira infância, e o contexto da educação como um todo, como você trouxe, eu queria até te contar uma história, que é algo que eu carrego muito comigo, na minha vivência enquanto professor de educação física e professor da rede. Como eu te falei, eu fui aluno da rede, e fui mais um fruto, mais uma criança e mais um adolescente a conviver, a viver com a educação reprodutora, que até os anos 90, ou até os dias de hoje, ele é o principal modelo de educação adotado nas escolas públicas, né? E eu era um aluno que eu era excelente com as mãos, escrevia muito bem, tirava ótimas notas, mas eu não falava. Eu não abria minha boca para falar, eu não abria minha boca para perguntar, eu não abria minha boca para questionar, eu não abria minha boca para falar absolutamente nada em sala de aula. Eu era aquele cara que ficava quieto reproduzindo, e reproduzindo bem, né? Nem todo mundo consegue reproduzir bem. Mas será que a reprodução é o principal? E para eu conseguir me tornar um professor de educação física, eu tive que chegar na faculdade e aprender a falar. Com 18 anos, 19 anos, eu tive que aprender a falar, coisa que eu não tinha aprendido a vida inteira. Até o ensino médio eu só reproduzia, calado, que é uma premissa absolutamente antiquada da educação até os dias de hoje. É o bom aluno. Você era considerado bom aluno, né? Aquele que não fala é o bom aluno, né? Eu era considerado aquele bom aluno, que tirava Fica nota alta e não dava trabalho para ninguém, porque ficava quietinho, né? E eu trago isso muito para a educação física. Eu penso muito em promover o espaço de fala para a galera na hora que eu planejo alguma atividade. A educação física, ela tem, como posso dizer, ela tem várias possibilidades. Ela tem várias possibilidades de planejamento para o professor, ela tem várias possibilidades de vivência para o aluno, mas eu questiono muitas dessas vivências. Para mim, o movimento pelo movimento, ele é pobre. Enquanto a gente ficar muito preso a colocar o aspecto motor como primordial, principal da educação física, de fato, ele é super importante, ele é o princípio da educação física, mas ele sozinho não dá mais. Nunca deu. Mas hoje, principalmente, se a gente não discutir isso, a gente não torna a educação física um ambiente onde, de fato, essas construções vão acontecer de maneira mais plena. Então, quando a gente pensa nos aspectos socioafetivo e cognitivo aliado ao aspecto motor, como é que a gente pensa isso? Né? A gente tem que pensar isso na prática, a gente tem que planejar isso, a gente tem que atribuir isso na quadra, no espaço, enfim, na prática, para que os alunos consigam compreender como é que vai funcionar, como é que vai funcionar a criação de estratégia, como é que vai funcionar o trabalho em equipe, como é que vai trabalhar a resolução de conflito. Então, quando a gente promove uma roda de conversa antes e depois da aula, não é simplesmente para entender como é que o movimento foi feito, né? É para entender tudo que aconteceu na atividade, como as estratégias foram criadas, quais situações que poderiam acontecer melhor. E ouvir da turma,
fazer com que a turma fale isso. E não o professor entregar isso pronto e preparar os movimentos ali prontinhos. Claro que em alguns momentos vai ser o aspecto principal de determinados planejamentos, de determinadas aulas. Isso é natural. Mas a gente não pode oferecer só isso. Entende? Então, A Mariana entrou aqui também, falou, tia, aqui é a Mariana. Eles, olha, isso que você falou é muito importante, porque assim, a gente olha para a BNCC e a BNCC está trazendo o protagonismo da criança. Então, hoje você fala o tempo inteiro, as pessoas que estão já discutindo, né, porque tem gente que nem se apropriou, que isso não faz nem parte do mundo deles, mas quem já se apropriou, quem está reconhecendo que a BNCC, e aí eu estou falando, fazer um recorte para o Fundamental 1, né? Não estou falando do ensino médio, mas do Fundamental 1, que traz a criança como protagonista, que coloca a educação socioemocional como uma das competências, né? Ela está falando da criança como protagonista. E quando você chega, você pega, eu peguei uma turma de 4º ano passado eu estava com uma de 6º, mas há uns últimos anos tenho pego turmas de 5º. Eles chegam no 5º ano sem nenhuma competência, eles não conseguem saber quantas linhas eles vão pular num problema. Eles não têm autonomia nenhuma, porque os anos anteriores vieram massacrando. A criança não tem voz, né? Você, igual você falou, era um menino calado e ninguém estimulou que você falasse, né? Então, assim, você passou calado, porque às vezes você tem criança calada. Lá na escola que eu estava com a Amanda, a gente tinha uma família de crianças que eram chamadas de mudinhos, porque nenhuma criança falava, era uma família inteira, Léo. Eles não falavam. Eu peguei o menino no 3º ano e eu não sabia se ele sabia ler ou não. E a professora do ano anterior falou, Gleice, eu não sei nem se ele está lendo direito, porque ele não fala. Eu falei, mas eles têm algum problema de voz, eles são mudos, né? Assim mesmo, de não conseguir falar? Não, eles só não falam, mas não tem nenhum laudo, não tem nada. E aí eu comecei a trabalhar eu tinha 2 crianças desses irmãos. E eu comecei a trabalhar com eles, e aí eu trabalhava muito teatro, eu trabalho muito, essa turma eu já comecei a trabalhar também, teatrinho de fantoche. E aí eles não têm que escrever, eles têm só que montar a história, fazer os personagens e apresentar o teatro. E aí, às vezes, alguém narra a história. E aí eu dou o fone para a criança narrar para todo mundo poder ouvir. Aí eu falei, quem vai ser o narrador do grupo? Ele falou, eu. Léo, eu tive que me segurar para não fazer uma cara de espanto, porque eu falei assim, como assim ele? Eu não tinha ouvido a voz do menino ainda. Ele simplesmente pegou o microfone, colocou, eu fotografei isso, e ele narrou a história. E narrou com maior segurança. E a partir daquele momento ele não parou mais de falar. Ele simplesmente precisava de acolhimento, de espaço. Não que os outros professores não tenham feito isso, não estou falando disso. É uma construção. Um professor vai fazendo, o que vem seguindo vai acolhendo. Mas às vezes você precisa dar espaço para a criança falar, provocar situações para a criança falar. Nessa turma que você conhece, que a gente divide essa turma, a coisa que eu mais falo com eles é senta, 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 senta. Eu falo, senta! Tem hora que eu grito. Eu nunca grito, eu não gosto de gritar. Eles estão aqui, eles sabem disso. Mas, às vezes, eu acabo gritando. Ultimamente, eu tenho gritado mais, porque eles estão muito agitados, eles perdem o foco. E eu grito, senta! Mas eu grito senta, Léo, com o meu coração apertado, porque eu percebo da necessidade deles de se movimentar, de andar pela sala. Eles precisam disso. E aí eu fico pensando assim, eu estou revendo meus planejamentos para que eu tenha mais atividades em grupo, que é o que eu gosto de trabalhar. Mas ali eu tenho uma questão que eu preciso alfabetizar quase metade da sala, né? Então isso me tira do meu planejamento normal, que seria isso, de dar espaço para trabalhar em grupo, para brincar, né? Para eles decidirem como eles vão fazer. Então, propor muito trabalho em grupo. Você conhece, essa nossa turma é uma turma que tem muita dificuldade com foco, né? Então, eles precisam ainda entender que eles podem andar pela sala, desde que eles andem pela sala de forma direcionada, não fiquem só rodando pela sala, né? Sem ter uma emoção. E na educação física, eles simplesmente adoram, né? Que é quando eles chegam e eles trazem isso, né? E eu acho muito importante isso que você faz.
essa coisa da roda de conversa. Eu faço eu chamo de conselho de classe. Uma vez por semana, na sexta-feira, a gente faz um conselho de classe, onde eles levam a pauta e a gente discute o que está acontecendo com o grupo durante a semana. E no último conselho de classe foram 50 minutos deles brigando. Eles brigaram. Parecia lavação de roupa suja, para resolver uma questão que era o que está acontecendo no recreio lá entre eles. Mas é muito. E eu ficava olhando aquilo, assim, eu achava tão bonitinho, eles e é um por vez que tem que falar, né? Pega, fala, aí fica todo mundo querendo falar, mas aí tem que pegar o axolote para falar. E eles construindo as narrativas, e eles defendendo o ponto de vista, e eles refletindo e voltando atrás, e sai da roda e volta porque tem que resolver o problema naquele momento, né? E aí você faz isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, sobre esse trabalho que você faz com as rodas de conversa antes e depois, né? O quanto que você conquista isso, porque as crianças, a gente vai vendo que as crianças estão melhorando, estão avançando, e é muito importante esse trabalho em conjunto, assim, a gente tá, eu e você, a gente não se conhecia, está se conhecendo agora, mas a gente pensa muito a educação da mesma forma, né? Do respeito, do olhar para a criança. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, falasse mais sobre isso. Na verdade, a gente tem que pensar onde é que a gente quer chegar, né? Quando a gente pensa nas nossas ações, enquanto educadores, quando a gente pensa num plano de aula, a gente tem que pensar onde é que a gente quer chegar. É, a gente tem uma série de circunstâncias, né, sociais em que elas aparecem, evidenciam na escola. É muita gente junta, são muitas realidades, são muitas histórias juntas. E aí onde a gente quer chegar no espaço escolar, onde a gente quer chegar com cada grupo, né? Eu, eu tenho uma bandeira, né, muito clara nas minhas atividades, que é a bandeira da equidade de gênero, que é a bandeira da cultura de paz. E a partir do momento que eu penso, eu quero chegar nesse lugar de equidade de gênero, eu quero chegar num espaço, eu quero promover na educação física um espaço onde as meninas e os meninos consigam conviver e participar das atividades de maneira equitativa, de maneira onde as meninas se sintam seguras para estar nesse espaço, eu tenho que pensar que meninos são esses que estão recebendo as meninas, né? São os meninos que batem uns nos outros, que não conseguem acolher uns aos outros e que também não conseguem acolher as meninas, e que por isso as meninas se sentem acuadas a não participar da educação física nesses momentos. O que eu posso fazer em relação a isso? Então, quando a gente pensa numa aula de educação física, numa turma de quarto ano, como a sua, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: todo mundo tem que se sentir seguro. Como é que faz para todo mundo se sentir seguro? Não é impondo uma atividade pronta. O planejamento ele é absolutamente dinâmico. Eu posso chegar pensando em fazer uma coisa e chegar lá e fazer outra coisa completamente diferente, porque a circunstância me pediu para que fizesse diferente. Tudo é muito circunstancial. E a gente tem que estar preparado para isso. E quando a gente envolve a galera, os alunos e alunas, nesse processo, muito direto, de maneira muito intencional, a gente começa a perceber que eles e elas se preocupam com isso também. Mas se a gente não se preocupa com isso, se a gente só quer ver o resultado final da atividade da educação física, eles não conseguem se organizar para promover esse espaço. A gente tem que provocar, a gente tem que chamar eles, tem que chamar principalmente os meninos. A gente tem que chamar e conversar e falar, olha, a gente precisa melhorar esses aspectos. Como é que a gente faz? A gente precisa criar uma estratégia nesse jogo, porque as meninas são tão importantes quanto vocês nesse jogo. Como a gente faz? Para a gente chegar no objetivo final dessa atividade, a gente precisa que todo mundo se envolva. Se só 2 ou 3 se envolverem de maneira direta, entenderem que tem mais capacidade que os outros para conseguir solucionar o problema dessa atividade, o que a gente faz com todos os outros? Então, a criação de estratégia não pode ser minha. A criação de estratégia tem que ser deles. Eu apresento o problema. Quem vai solucionar sou eu. Eles e elas vão solucionar juntos e juntas.
E aí a importância da gente estar o tempo todo parando, solucionando conflitos, conversando sobre os conflitos e voltando para a atividade. E aí eu tenho uma coisa que eu levo muito para as minhas atividades, para as minhas aulas e até para o pátio, todos os momentos da escola. Eu acredito muito que a gente não soluciona um problema de violência com violência. A gente resolve um problema de violência com paz, né? Com carinho, com coisa positiva. Então, às vezes, o bicho está pegando numa aula minha, né? Tem um menino ou uma menina muito nervoso, muito nervosa, querendo bater ou querendo jogar alguma coisa. E aí eu tiro da atividade e dou um abraço, sabe? Dou um carinho, falo baixinho, acalmo. E a coisa volta para o lugar com mais tranquilidade, cara. Claro que existem situações extremas onde a gente precisa deixar um pouco fora, ou até em situação um pouco mais extrema que precisa até envolver a direção da escola, né? Mas, em regra, nas situações que acontecem na educação física, e a gente já conversou um pouco sobre isso na escola, né? Eu vou resolver a educação física. A gente vai resolver ali. Mas eu vou resolver com carinho, eu não vou resolver com pancada na criança. Pancada no bom sentido, não pancada física. Mas, né, retribuindo com violência, com grosseria, com punição grosseira. Alguma situação pode necessitar de algum tipo de punição, como ficar no canto sem participar olhando, esfriar a cabeça, se acalmar. Mas tudo vai partir de uma solução carinhosa, sabe? Porque se a gente entender que dentro da escola a gente vai solucionar os conflitos com outro conflito, com grito, a gente só vai estar aumentando a bola de neve, né? E os alunos são uma esponja. Eles são uma esponja. E aí, quando você percebe a relação que a gente tem, que eu tenho com as crianças, com os alunos e as alunas, desde o do primeiro ano até o oitavo, que é a última turma que eu dou aula para o nono, a relação é carinhosa. Eu falo sempre para a turma, eu falo, olha, eu nunca vou tratar vocês com falta de educação. Nunca. E se um dia acontecer, vocês podem chamar minha atenção. Eu vou chamar a atenção. Porque às vezes a gente está nervoso e acaba falando, também falo isso para eles. Eu acho que e respeito, porque assim, os professores querem muito respeito das crianças, dos alunos, mas até que ponto os professores respeitam as crianças, né? Essa turma, eles são assim, eles estavam brigando muito, eles brigavam demais, eles estão melhorando. Eles brincam juntos no recreio, eu fico observando eles no recreio. Eles ficam o tempo inteiro brincando juntos, tanto que o último conselho de classe foi sobre o recreio, porque as meninas estão rasgando as roupas dos meninos, porque eles têm uma brincadeira de pique, e aí elas puxam com muita força, em vez de que era só para colocar a mão, mas elas puxavam pela roupa, e aí um com a roupa rasgada aqui, outro com roupa rasgada aqui, outro sem o negócio do casaco. E aí eles estavam discutindo que as regras que tinham sido colocadas não estavam sendo cumpridas, e aí começou uma discussão em cima disso, e discutiram. 50 minutos, foi a única pauta foi essa, as outras questões não foram colocadas, não deu tempo, e chegaram à conclusão de que tinham que rever as regras e que aí todo mundo deveria cumpri-las. Agora a gente tem o próximo na sexta-feira, não sei se elas estão cumprindo ou não, mas eu acho que sim, porque eu não estou vendo ninguém mais rasgado. Eles estavam chegando rasgados na sala. Então, assim, e eles brincam, eles são carinhosos, eles ficam fazendo carinho um no outro. Aí a Nara também acabou de entrar aqui. E eu falo isso para eles. E aí eu sempre coloco isso, né? Brigou, não é para bater de volta. Me chama para a gente conversar. E aí, Léo, cria uma demanda que tem dia que eu paro, não sei lá, umas 10 vezes para resolver esses conflitos, né? Que vai desde a lapiseira, da ponta da lapiseira, da borracha, do ele me bateu, ele me olhou feio, ele me chamou de não sei o quê. E aí você para e conversa, e para e conversa. Mas o que parece ser tô perdendo meu tempo é um ganho absurdo. Porque a cada bimestre, né, a cada mês, isso vai diminuindo. E eles vão aprendendo a conviver. E brincando, né? Eu gosto muito de dar a recreação na sala. Eu gosto de dar recreação fora da sala. Mas essa questão a escola é muito grande, tem muita turma, a gente teve um período aí de conflito, né, no entorno.
Então eu prefiro que eles fiquem na sala brincando, mas eles precisam brincar, porque quando eles brincam, né, e brincam com supervisão, porque eu fico ali, eu não fico no celular, eu fico olhando o que eles estão fazendo, mediando os conflitos, eles vão aprendendo a se relacionar, né? Porque a gente só aprende a se relacionar se relacionando, né? Igual eu falei do recreio, eles ficaram uns dias sem recreio, porque eles aprontaram muito no recreio, foram parar na direção, e a gente fez um conselho, e no conselho eles chegaram à conclusão de que, assim, se estavam se comportando mal no deslocamento, por exemplo, estavam brincando no deslocamento, não precisavam brincar no recreio. Então, ficaram sem recreio uma semana. E aí eu falei para eles, olha, vocês têm que voltar para o recreio, gente, porque vocês só vão aprender a brincar no recreio brincando, né? Até dei o exemplo do patinho. A pata pega, os patinhos nascem do ovo e começam a seguir a pata. A pata entra no lago, o que os patinhos fazem? Entram no lago atrás. E aí eles vão aprender a nadar, porque eles nunca tinham nadado antes, né? Então, assim, para vocês poderem aprender a se comportar no recreio, vocês precisam estar no recreio. E a gente é com supervisão, né? Eu fico o tempo inteiro no recreio olhando o que eles estão fazendo. Mas eles têm que brincar. E eu falo isso para eles, né? Brincar dentro da sala de aula também. A recreação com joguinhos, né? Com agora essas figurinhas, né? Que eu falei já que se eu pegar alguma eu vou picar até passar a semana da prova. Porque a semana da prova eles ficam com essas figurinhas em vez de se preocupar com a prova. Mas a gente vai fazer, eu já falei para eles, vamos fazer um campeonato de figurinha, né? Então, assim, são coisas que você vai trazendo, né? E que a gente vai trabalhando. Léo, fala um pouquinho sobre o espaço Promundo, né? Eu estava vendo lá, e você falou uma coisa no início, que lá tem eu entrei no site para ver, e lá vocês têm uma atividade com a paternidade, né? Preparando um projeto, né? Para preparar o homem para ser pai desde o momento da gestação. Eu vi várias fotos de pais com os bebês, né? Eu achei isso tão interessante, e você já falou um pouco sobre isso, e você se apresentou como pai. Eu acho tão importante isso, porque acho que uma das questões mais significativas da nossa contemporâneo nosso é a ausência dos pais, né? Você vê o tempo inteiro, a gente está vendo na mídia, é a criança que foi violentada, é a atriz que entregou a criança para adoção, e cadê o pai desses bebês, né? Dessas crianças? Não tem, assim, e muitas mães solo, né? E as crianças chegando com dores muito profundas de que eu não tenho pai, eu não tenho pai. Então, eu queria que você falasse, porque eu acho isso uma coisa tão importante, assim, a gente tem isso tão presente na sala de aula, né? A importância desse projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho do ProUni como um todo. Tá. O Instituto Promundo, ProMundo, ele é uma instituição que trabalha com a finalidade de promover a equidade de gênero a partir justamente das transformações dos padrões de masculinidade que são predominantes hoje e que são reprodutores de muito machismo. E como é que a gente faz para poder transformar isso, né? Trabalhando em cima dos meninos, trabalhando com os meninos, tornando os meninos aliados nesse processo, meninos e homens. E justamente uma das vertentes é a questão da paternidade, porque homens são pais, né? Meninos e homens, muitos meninos com 16, 17 anos são pais, até menos. E uma das questões que envolve esse padrão de masculinidade hegemônica que a gente tem é justamente essa questão relacionada à ausência de cuidado ou à não participação do cuidado. O homem não é ensinado a cuidar. Ao homem é negado o espaço de cuidado, ao espaço de ser pai, né, na prática. E esse trabalho que a gente faz, eu tenho a sorte de participar desse programa também, chamado Programa P de pai, de paternidade. É um programa onde a gente traz os homens para conversar sobre isso. A gente tem diversas dinâmicas, né, que a gente faz com que a gente faça uma reflexão coletiva sobre como é a participação dos homens nesse momento de paternidade. Desde o momento que ele descobre que vai ser pai, no envolvimento dele no pré-natal,
envolvimento dele no cuidado com o bebê desde o momento que nasce e todas as fases de uma criança, o envolvimento desse homem com a parceira ou com o parceiro, uma situação também de uma relação homoparental. Como o homem participa disso, como o homem se cuida, como o homem participa praticando o autocuidado também, que é tão importante estar bem para poder cuidar dos outros. E a gente conversa sobre isso, a gente faz atividades e dinâmicas sobre isso, para a gente fazer com que esses homens tragam o lugar de onde eles estão e comecem a pensar, a partir do momento que eles reconhecem o lugar de onde eles estão saindo, de onde eles estão partindo, aonde a gente pode chegar a partir dessa transformação, né? Como ele pode transformar a relação dele de cuidado com ele, com o filho ou filha, ou filhos ou filhas, e a sua parceira, o seu parceiro, o seu lar, a sua comunidade, tudo que envolve uma paternidade. Então, esse programa é voltado, sim, para transformação, para reflexão sobre o papel do homem enquanto cuidador. Eu até estou, nesse momento, participando de um grupo. Tem uma creche chamada Cantinho Feliz, aqui em Santa Teresa, em que a gente está fazendo mensalmente esses encontros com os homens. Eu saio correndo dos Estados Unidos uma vez por mês para lá. E a gente está no meio do caminho. A gente vai até setembro, se eu não me engano, com esse grupo. E está sendo super bacana. Os homens estão conversando muito, trazendo muitas questões, trazendo muita construção que envolve a ausência do cuidado ou a não participação do cuidado. E pensando, repensando, reconstruindo, se recondicionando, se redescobrindo. E esse é o caminho. E é a mesma questão na escola, cara. A gente é criado em cima de uma doutrina machista. A gente vive numa sociedade machista. A gente está todo dia lutando com isso. Cada homem, cada mulher, a gente é colocado dentro desse saco do machismo o tempo todo para a gente reproduzir isso. E ninguém fala disso. A gente acha que é natural. E a gente vai criando os meninos para serem os dominadores, para serem os fortes, os que não choram, os que não podem recusar nada, ou a relação com meninas ou mulheres, os que têm que estar no controle da situação, os que não podem demonstrar sentimento que não seja raiva. E a escola faz parte disso. O que bate, né? O que tem que bater, que não pode, né? Numa situação de conflito tem que sair ganhando porque bateu, né? Se saiu bem porque bateu, a coisa da violência o tempo inteiro, né? O homem não chora. Onde a gente precisa pensar o que a educação física pode contribuir para isso. E aí, aqui mesmo, pelo Instituto Promundo, eu trabalho num outro programa, num outro projeto, que eu já estou desde 2013, que é o projeto Praticando Esporte Vencendo na Vida Jovens pelo Fim da Violência, que é aqui do ladinho da minha casa, tá a 1 minuto da minha casa, a quadra, com crianças, adolescentes e jovens daqui, da comunidade onde eu moro, também no Morro dos Prazeres, que é justamente para, através da educação física, através de atividades diversas envolvendo a educação física, a gente ir construindo esse espaço para que eles e elas falem, para que eles e elas reflitam, transformem as suas condutas, as suas formas de ver o mundo, as suas formas de ver a prática da masculinidade. Claro que a gente também trabalha com empoderamento feminino, mas a gente entende que quem precisa de uma transformação são os meninos, porque são eles que estão praticando uma série de violências. Como é que faz? Educando, promovendo de atividade. São crianças, são adolescentes, vamos brincar, mas vamos brincar falando disso. E é o que eu estou tentando levar um pouquinho para a escola, para a EMEU, sabe? Os planejamentos são voltados justamente para a gente conversar sobre isso. Vamos fazer a atividade que for, mas essa atividade ela vai trazer a gente para conversar um pouquinho numa hora de conversa sobre como a atividade se relaciona com o machismo, sobre o que está acontecendo nas circunstâncias dessa atividade, que vai envolver o conflito, que vai envolver a criação de estratégia onde as meninas ficam de lado. Como é que a construção machista ela está influenciando nessa educação física na escola? Por que as meninas não estão inseridas nesse contexto?
Por que as meninas não praticam atividade física no espaço público, no morro? Por que a quadra no morro só tem meninos jogando bola ou fazendo qualquer coisa que seja? Será que é só porque as meninas querem? Eu lembro que eu fiz uma atividade com a turma de 8º ano e, e a gente conversou sobre isso. A gente conversou muito sobre isso. E as meninas colocaram muita coisa para fora nesse sentido. E a gente fez um pacto na turma que era o seguinte: olha, vamos. A gente tem até dezembro para a gente transformar o nosso espaço de educação física num espaço seguro para as meninas. E os meninos precisam ser aliados nisso. E a gente está falando dia após dia, aula após aula, conversando, praticando, para transformar o padrão que esses meninos aprenderam. Eles aprenderam a ser homem de um jeito. E é um jeito que não é bom para as meninas. É um jeito que não é bom para eles. Eles morrem. Não é bom para eles, né? E é uma questão da violência. Sabe, Léo, você estava falando outro dia, eu tenho te falar isso, mas acabou que eu não consegui te falar. Eu estava sentada na hora do recreio, observando as crianças, tinham só meninos jogando futebol. E eles, aí de repente eu vi eles chutando uma criança, e eu corri, eu achei que eles estavam brigando, né? E aí eu falei, não, não faz isso, separa. Aí eles falaram, não, tia, a gente está brincando. Eu falei, como assim brincando? Eles estavam chutando muito, o menino estava no chão. Aí eu levantei, o menino falou, você machucou? Ele falou, não, tia, é brincadeira. Eu falei, gente, mas ele estava todo vermelho. Eu falei, como assim brincadeira? E aí depois eu vi isso acontecendo outras vezes. Toda hora eu fui lá e eu conversei com eles. Falei, não pode fazer isso. Até chamei as professoras dessas crianças e conversei com elas, e elas ficaram de conversar com eles na sala. E aí eu falei, mas gente, não pode, o que é isso? Me explica que brincadeira é essa. Aí eles falaram, não, tia, é assim, quando alguém perde a bola, ou quando alguém cai, os outros vão lá e chutam. Mas eles chutavam com muita força, Léo, né? E mesmo quem estava no chão estava aceitando, porque fazia parte da brincadeira, né? Mas era muita violência. Eu ia até te falar isso, eu falei, essas crianças eles fazem educação física, e depois o Léo pode até conversar um pouquinho sobre isso com eles também. Porque eu conversei com eles ali na hora do recreio, falei com as duas professoras, porque são crianças da mesma turma, né? São todos 4º ano. E mas eu fiquei depois pensando assim, falei, gente, mas quanta violência numa brincadeira e tão naturalizada. Eles naturalizaram aquilo como se fosse assim, não, é só uma brincadeira. Aí eu falei, mas ele tá todo vermelho, né? Você pode quebrar o nariz dele, porque o menino tampava o rosto e eles chutavam a cabeça, o rosto, assim. E eu falei, gente, quanta energia mal canalizada e o quanto que o outro, né, pode ser alvo desse tipo de violência, né? Eu fiquei assim preocupada, falei, gente, que brincadeira é essa, né? E é isso, e você... A gente conversou naquele dia na escola, que um aluno falou para mim, é a lei da favela. É a lei da favela. E eu falei, não, aqui não funciona desse jeito, vamos tomar isso, cara. Favela, ainda falei para ele, na favela também moro, cara. Então, eu sei muito bem como é que funciona e não é desse jeito que vai funcionar aqui. Então, essa história de lei da favela não vai servir aqui, não, cara. Vamos fazer diferente. Mas, como eu te falei, Gleice, a gente tem que acreditar no processo. A gente não vai transformar isso num dia. Eu até falei sobre isso com o Marcos e a Gabi na escola, os diretores. Falei, cara, eu acredito no processo. Então, o que a gente está vivenciando aqui são situações que não vão acontecer com uma varinha de condão. Amanhã vai estar tudo lindo e maravilhoso porque eu bati um papo com os alunos e com as alunas e acabou. São processos que a gente possivelmente vai chegar em dezembro e ainda vai ter muita coisa para fazer, cara. Muita coisa, e sempre, porque o ser humano, ele está, né? Eles estão se transformando o tempo inteiro. Mas a gente precisa acreditar e seguir, porque a cada dia você vai tendo uma melhora. E às vezes você prepara. E assim, a educação é preparar a criança para a vida, né? Então, que eles cheguem aonde eles tiverem que chegar mais conscientes, né? Mais um olhar mais atento ao outro. E eu acho muito importante essa coisa de você chamar a criança para conversar. Com essa questão que você está falando dos pais, eu achei isso tão interessante. Eu falei com a Gabi e com o Marcos que eu sempre trabalhei com roda de mulheres, né? É bem isso que você está fazendo com os homens, eu sempre fiz com as mulheres.
para trabalhar a questão da violência, da vulnerabilidade, né? De ter um grupo, de uma roda de mulheres, para que as mulheres possam falar, compartilhar, se sentirem acolhidas, porque muitas vezes as mulheres se sentem muito sozinhas, né? Nessa luta aí para manter, na maioria das vezes, uma família sozinha. E eu sempre trabalhei com roda de mulheres. E às vezes eu tenho umas conversas com algumas mães e eu percebo quanto que essas mães estão fragilizadas, né? Quanto que essas mulheres. E aí eu olho enquanto mulher, né, para essa mulher. Eu falei, Gabi, vamos fazer uma roda de mulheres aqui na escola. A gente convida e quem quiser aparecer, aparece. E a gente faz uma vez por mês um encontro de mulheres para conversar sobre mulher. Independente se é mãe, se desde que tenha, né, já seja mais adolescente para cima, não é para criança, nem para pré-adolescente, mas que sejam para mulheres, né, para as mães mesmo, para as tias, avós, enfim. Aí a Gabi falou, vamos fazer, a gente está definindo uma data para começar isso. E aí é legal que você está fazendo vamos fazer um com os pais também, porque também é muito importante isso, né? De fazer essa reflexão com os homens e esse trabalho com os meninos, né? Ô, Léo, fala para mim, qual você acha que é o maior desafio hoje da educação física na sala, dentro das escolas? Cara, eu não tenho nenhuma dúvida de que o maior desafio é promover a equidade de gênero. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. A educação física, ela também pode ser um espaço muito segregador se não for bem pensado. E ela, em muitos momentos, é assim. Então, a gente tem dentro da escola meninos e meninas. Que educação física que a gente está oferecendo para essas meninas? Então, para mim, isso é muito nítido, isso é muito claro. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso de extensão na UFRJ, que era, o nome do curso era Diversidade Sexual e de Gênero na Escola. A inscrição do curso era uma redação onde cada profissional, e aí era para qualquer profissional da escola, qualquer mesmo. A inscrição era o professor, o profissional da escola indicar numa redação o motivo pelo qual ele ou ela gostaria de ter a inscrição efetivada no curso, de ser aceito. E aí eu fiz o meu relato, eu fui nesse sentido. Eu sempre me incomodei muito com a quadra sendo hegemônica de meninos. Eu sempre briguei muito por esse espaço. E no primeiro dia do curso, tinha uma roda gigante de pessoas de tudo canto do estado, até de Petrópolis tinha professor, tinha coordenador pedagógico, tinha diretor, tinha de tudo. E aí começou todo mundo a se apresentar, e os dois professores, a professora e o professor, que depois viraram até meus amigos, eles começaram a falar sobre as redações, né, que cada um ali tinha escrito, e o motivo pelo qual cada um se apresentou e apresentou para estar ali. E aí tinha uma série de discursos ligados à questão do Estado laico, né, de como o Estado laico está sendo atropelado na escola, essa relação das religiões com a escola. Tantos outros profissionais falando sobre a questão do racismo. E, cara, só eu tinha tocado no assunto do machismo. Só eu, cara. É alarmante isso, ninguém está percebendo. Naturalizou. No tema do machismo na escola. E como o machismo interfere diretamente na vivência das meninas dentro da escola e na vivência dos meninos dentro da escola. Como a diversidade sexual está presente na escola e o menino que é gay, a menina que é gay, o menino que é trans, a menina que é trans está lá dentro, gente. Nossa, isso é uma questão assim que pulsa na escola, assim, e é como se não existisse, é como se as crianças fossem invisibilizadas. Isso, e as pessoas não viram porque naturalizou, Léo. A gente tá no momento de quebra de paradigma. A gente está quebrando paradigma o tempo inteiro. E um dos paradigmas são esses papéis definidos, esses rótulos, né? Parece que a escola é um supermercado. Então você tem o rótulo do menino bonzinho,
do menino hiperativo, do menino levado, do menino agressivo, do menino violento, da família ausente, né? É tudo dentro de caixinhas, assim. O menino joga futebol e a menina fica conversando, porque, né, elas nem de boneca elas brincam mais, então elas ficam ali conversando. Então, os papéis todos definidos. E o papel está definido de que é a quadra dos meninos. E aí fica ali, né? E ninguém provoca uma discussão, ninguém mexe nisso, porque você já deve ter feito uma faxina na casa, todo mundo já fez uma limpeza na casa. Quando você vai limpar uma casa, você bagunça a casa inteira, né? Você põe tudo pro alto, você tira as coisas do lugar, você tem que pôr tudo... Você passa o dia com a casa bagunçada e chega uma hora que você olha, a casa arrumou, você tá limpa. E esse colocar a casa para cima, ninguém quer, né? Esse momento de tirar da zona de conforto, porque é tirar da zona de conforto, né? O que você vê muitas vezes? Os meninos na quadra jogando futebol, as meninas brincando de alguma coisa num canto e muitas vezes sentada conversando, e essa é a aula de educação física, né? E para elas tá bem, de repente está ali. E às vezes não. A minha turma do ano passado, que é o sétimo ano, é o 701 da EMEU, era uma turma muito questionadora. E lá tinha umas meninas que gostavam de jogar futebol, que inclusive fazem futebol fora da escola, né? Então já tem lá elas têm uma questão mais assim, mas a maioria das vezes as crianças não questionam isso, né? Ô, Léo, o que uma dica tem alguma dica de livro, alguma coisa assim que você poderia, que você leu recentemente, ou que você tem na sua cabeça que você gostaria de indicar para a galera que está se formando, que vai assistir essa live depois, ou mesmo para os profissionais de educação física, ou outros, né? Não necessariamente de educação física, mas que esteja aqui na live, que você quisesse indicar? Uma sugestão de leitura? Uhum. No âmbito da educação física, eu procuro muito a questão da diversidade de práticas, né? Eu gosto muito da série Brincando e Aprendendo, porque é uma série de livros que a gente, além de aprender muita coisa prática, a gente também consegue fazer muita coisa legal no âmbito das reflexões. Mas eu gosto muito dos livros que envolvem a temática infantil. Assim, inclusive, eu estou trabalhando com isso, com o primeiro ano, né? Eu estou fazendo eletiva com duas turmas de primeiro ano. E aí, para não fazer educação física, que ele já tem atividade com a Patrícia, eu pensei, vou trabalhar com literatura infantil negra. E eu estou muito debruçado nisso. Então, foge um pouco da educação física, mas tem muito a ver com o corpo, tem muito a ver com o eu, tem muito a ver com o autorreconhecimento. Então, eu li livros, por exemplo, como Quinzinho, que é do meu amigo Luciano Ramos. Eu estou trabalhando Pequeno Príncipe Negro, preto, Pequeno Príncipe Legal. Negro. São livros que envolvem a questão da fantasia, mas que também envolve a questão de como eu me vejo. Quando eu olho para mim, o que eu vejo? Como eu aceito isso? Como eu aceito o meu corpo? Como eu aceito a minha cor? Então, acho que a gente também tem muito que se preocupar quando a gente está trabalhando na escola pública. A gente tem que se preocupar em elevar as possibilidades dos nossos alunos. E aí eu estou muito debruçado sobre esses livros. Os livros que envolvem a questão da identificação, da identidade, são os livros que, no momento, eu me debruço, eu levo para a escola, eu promovo atividades com o corpo para pensar no que o livro está trazendo, os livros estão trazendo, está sendo muito rico também. Mas eu insisto muito nessa questão. A educação física precisa ressignificar a sua prática. A educação física precisa pensar o seguinte: só o movimento basta, só o esporte basta, só o jogo basta. O que eu posso oferecer a mais para aquela galera que está pulsando, está querendo informações corretas, que está querendo discutir sobre coisas de maneira importante? A gente, na semana passada, eu conversei com o oitavo ano sobre HIV, brincando. Fizemos uma atividade corporal,
e onde a gente conversou sobre HIV. É dar relevância, como a gente fez com o quarto ano daquela vez, sobre o Dia Nacional de Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Foi brincando, foi fazendo educação física. Não foi só se mexendo, não foi só fazendo um pique, não foi só correndo, subindo em alguma coisa, chutando uma bola. Foi brincando. E a escola, não só a educação física, todas as outras disciplinas tinham que passar por isso, né? Tinha que se apropriar dessas ferramentas, do brincar, dos jogos, né? Do deixar que a criança vivencie outras formas de absorver informação e transformar, né, essa informação em algo significativo para ela, porque educar é isso, né? Educar não é você passar a informação, a pessoa receber a informação e guardar. Educar é você oferecer possibilidades para que a criança acesse a informação, você ajudá-la nesse processo e ajudá-la no processo de codificar tudo isso e que isso faça sentido para a vida dela. Porque se não fizer sentido para a vida dela, não faz sentido a educação, né? Exatamente. E no momento de tanta desinformação, se a escola não for um espaço onde vai promover a oferta de informações corretas, relevantes, se a gente ficar muito preso ao que está escrito no livro, na apostila, ou no conteúdo programático, muitas vezes a gente deixa passar batido o que os alunos estão vivenciando na prática. O mundo deles está indo na cabeça deles, eles estão querendo entender aquilo tudo, e eu estou lá preso no queimado, no pique-bandeira, sabe? Não que tenha sua relevância, claro que tem. Não tem, mas é o que você está falando. Você pode usar isso. Você mesmo deu um exemplo para a gente lá que você trabalhou junto com a professora, não me lembro se era de geografia, de ciências, né? E vocês fizeram uma atividade do pique da bandeira com a informação do corpo humano, né? Eu falei para eles, o campeonato que eu vou fazer de figurinha, fazer assim, eu vou levar a figurinha, cada criança vai ganhar, todo mundo que quiser participar vai ganhar as figurinhas. E vão formar duplas. Vão bater a figurinha. Aquela criança que pegar as figurinhas vai ter que abrir um envelope. No envelope vão ter questões relacionadas à matéria do bimestre. A criança, se ela responder certo, ela fica com a figurinha. Se ela responder errado, ela perde a figurinha. A figurinha fica lá no banco para que outra criança tente responder. Acertou, ganha as figurinhas. E aí vão jogando, até no final o ganhador vai ganhar as figurinhas. Para ganhar as figurinhas, tem que ter a habilidade de jogar e também saber as informações que foram passadas durante o bimestre, né? E eles estão super empolgados, assim, pegando os cadernos para estudar, que eles vão... Então a figurinha que era um problema virou uma aliada agora, entendeu? Agora eles vão jogar a figurinha, mas eles vão ter que prestar atenção na escola. Eu queria que eu acho até que você já falou muito sobre isso aí, mas eu queria que, assim, para quem está começando, a galera que está se formando em educação física, que está saindo da universidade, das faculdades, das universidades, com muito gás, mas sem a experiência do chão da escola. Se você pudesse dar uma dica, assim, não é um conselho, mas, né, compartilhar uma vivência, uma sabedoria que você já tem pela prática, o que você falaria para esse jovem, para essa jovem, professor, professora que está chegando? Boa pergunta sua. Assim, a gente precisa oferecer um espaço acolhedor. A gente precisa ser acolhedor. A gente precisa oferecer um espaço de carinho, de cuidado, de respeito. A gente precisa entender que a gente vai aprender todo dia, que a gente vai errar pra caramba, mas a questão é a intencionalidade. Então, estar numa escola é um desafio que só quem está na escola sabe. Só a gente sabe. Né? Tanto a gente que é professor, quanto todas as outras pessoas que trabalham numa escola, só a gente sabe o que é estar no chão, pisando no chão de uma escola pública, atendendo o público que a gente atende. Então, se a gente chegar num espaço escolar levando junto com a gente uma série de preconceitos, uma série de
de condutas que a gente acha que tem que ser daquele jeito, uma rigidez no nosso pensamento, uma rigidez na nossa conduta, a gente não vai oferecer o melhor para o nosso público. A gente precisa entender que a gente vai atender pessoas de todas as formas possíveis. Todo tipo de pessoa possível, todo tipo de pessoa que você imaginar está dentro da escola. Então, se você entra na escola para trabalhar carregando conceitos fechados, sejam eles no âmbito religioso, no âmbito de crença pessoal, não importa. Será que você vai estar conseguindo acolher? Será que você vai estar conseguindo ser um professor para todo mundo? Ou você vai ser só um professor ou professora para quem você acredita que tem que ser? Escola é inclusão, sabe? Escola é um lugar onde todo mundo merece a mesma condição. Merece. É plural, né? O mundo é plural, a escola é plural. Espaço de diversidade. Então, como eu falei, se você tem algum tipo de preconceito, se você tem algum tipo de uma conduta pré-estabelecida que você traz de fora da escola e leva para dentro da escola, vai ser difícil a sua vida enquanto professor. Porque Ó, Léo, tem um monte... Fala. Você vai trazer... Você vai levar dificuldade para muitos alunos e alunas. O papel do professor não é esse. Pode falar, pode falar. Não, eu vou ler aqui os comentários para você. Ó, a Valdete está aqui também. A Valdete falou, esse cara é 1000. Aí o Fabrício Lins falou, eu amo esse homem, Léo, meu irmão, você arrasa. Aí a Dinai Sassa colocou, educador, pai, irmão, amigo, filho incrível, gratidão. Aí a Valdete brincou, falou, ele chegou na Emeu sentando na janela, riu. Brincadeirinha, você arrasa. Aí o Fabrício colocou, deu de uma significância gigantesca essa reflexão, que bom, né? Aí o Fabrício colocou, a violência é multifatorial, mas aparece mais em espaços abertos, como numa quadra, né? Com certeza. E aí a Maria falou, vocês estão muito certos. E aí as pessoas... E é muito, muito importante, Léo, essa reflexão, essa sua fala. Essa live fica gravada, depois a gente sobe para o canal do Locus, aí depois a gente recorta, faz pequenos pedaços, e aí a gente fica reproduzindo de novo, porque para que chegue a mais pessoas, né? Porque são falas de profissionais que estão no chão da escola, que trazem para uma realidade que está acontecendo, que está pulsando. A escola, ela é plural, a gente tem sim crianças que não falam, que são extremamente quietas, crianças que falam demais, crianças que não param sentadas, crianças que têm um autocontrole e conseguem ficar mais tempo sentados. A gente tem sim crianças com jeito mais afeminado, crianças com jeito mais rústico, porque são pessoas, são plurais. A gente tem jovens, adolescentes, e essas crianças, a gente tem criança branca, amarela, negra, preta, e essas crianças precisam ser vistas, precisam ser reconhecidas, a gente tem que olhar para elas na sua integridade. São seres humanos social, histórico, emocional. Não dá para olhar para essa criança e não olhar de onde ela vem, de que chão ela pisa, né? De que família ela vem, de que território ela vem, de que vivência ela vem, né? Como é que foi a noite dessa criança? Essa criança chega na escola vindo de uma comunidade que estava em conflito, né? Como é que ela chega na escola? A gente mesmo está dando aula e tem que deitar no chão da escola. Hoje, estouraram uma bombinha. Alguma criança na escola estourou uma bombinha. A minha aluna foi para o chão. Ela deitou no chão. Aí depois as crianças, é uma bombinha. Aí ela, fez assim. Mas por quê? Porque a reação da criança já é essa. Houve um tiro, vai para o chão. Essa é a nossa realidade. Eu falei, não, é uma bombinha, porque só tinha, e deu para ver que era uma bombinha, mas ela se assustou. Então, assim, é dessa criança que a gente está falando, né? Então, é para essa criança que o professor
tem que olhar. E aí eu queria que a gente já está finalizando, a gente começou até um pouquinho antes e a gente já passou. Queria que você definisse em uma palavra, pode ser mais de uma, tá? Mas eu falo só uma palavra, já pode ser mais. Como é que você define educação? Nossa educação, educação do Brasil hoje. Bom, vou pensar aqui. Como eu defino a educação? Transformação. Transformação. Eu acho que se tem se tem uma forma da gente transformar a nossa realidade enquanto sociedade, é através da educação. Não tenho dúvida disso. Como a gente bateu o papo esse tempo aqui todo, a gente está conversando o tempo todo de situações que acontecem o tempo todo e que a gente tem duas opções, né? Enquanto professores. Ficar brigando para padronizar, para fazer todo mundo ficar igualzinho, ou a gente transformar através das individualidades. Mostrar que todo mundo é especial do seu jeitinho, e todo mundo é um ser no mundo do seu jeitinho, mas que a transformação vem justamente a partir da educação. Não a educação somente formal, a educação das notas, a educação das matérias da escola, mas a educação da roda de conversa, a educação do recreio, a educação do bate-papo com os amigos, na sala, na escola, no pátio. E a escola é um espaço onde isso tudo borbulha todo dia. Então, se tem um espaço, tem algo que pode transformar, é a educação. A gente está num nível que não está nada fácil de lidar, no nível de estresse, no nível de adoecimento social. E quem que mais pode transformar isso? Não é verdade? Eu só vejo a educação como capaz disso. Que é esse espaço. Tem um comentário aqui da Amanda, que ela colocou assim, professor de educação, ela é professora de educação física, professor de educação física é o mais querido, e é mesmo, né, as crianças são apaixonadas pela educação física, pelo professor de educação física. Quando eu estou entregando lanche para os meus alunos, eu gosto de brincar com eles, que é o momento de fazer uma conexão com um por um. Então eu entrego o biscoito e eu faço uma pergunta, que país você mora? Porque eu trabalho essas coisas na geografia, faço coisas de conteúdo. E às vezes eu falo, quem é a criança que eu mais amo? Quem é a criança com o olhar mais significativo? Quem é a criança com o cabelo mais legal? Porque eu vou trazendo coisas de cada um. Para cada um é uma coisa diferente. E um dia eu falei assim, quem é a professora que você mais ama? Aí ele respondeu, é você e o tio Léo. Eu falei, tá bom, isso aí eu concordo, de dividir você com o tio Léo. Você e o tio Léo. E falou tão bonitinho, assim, e eu fico brincando com eles, né? E é uma verdade, Léo, assim, as crianças te amam, realmente. Tem mais gente que te ama aqui, que falou assim, a Sandrinha falou, esse professor é meu, amo de paixão. Então, assim, você realmente, assim, é uma pessoa extremamente especial, extremamente querida, assim. A gente precisa de professores assim, né? Nas escolas, os professores que estão nas escolas precisam quebrar paradigma, ressignificar o olhar, né? Olhar para essas crianças com esse olhar de acolhimento. Às vezes a professora fala assim, eu não sei trabalhar educação socioemocional, não sei como fazer, eu tenho medo, eu não sou psicólogo. Não, eu também não sou e você também não é, né? Mas a gente precisa acolher a criança, ter uma escuta ativa, olhar com amorosidade. Quando você olha para a criança com um olhar amoroso, quando você parte que a educação, ela não é só conteudista, mas ela precisa da afetividade, para que essas informações, esses conteúdos tenham um novo sentido para a vida da criança, a gente está fazendo o que a gente precisa fazer, né? Eu queria então agradecer muito você pela participação, assim, foi uma delícia conversar com você, muito ensinamento, assim, muita riqueza
de maneiras, né, de você, e maneiras simples, né, ninguém precisa fazer um pós-doutorado, nem um MBA, para colocar em prática essas dicas que você está falando, né, essas ferramentas, esse olhar mesmo, porque é uma forma de pensar e de viver a educação física a partir somente da coordenação motora, né, e a partir das vivências, das brincadeiras com o corpo. Então, queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui, as crianças que participaram, que estiveram aqui. Eles falaram ontem, amanhã tem live, né? Eu falei, tem, amanhã tem live. Não estavam ligados na prova, mas na live com você eles estavam ligados. Então, eu queria muito agradecer, Léo, obrigada, assim. A live vai ficar gravada e aí você pode depois baixar também para você e a gente pode colocar essa live para rodar para que outros profissionais tenham acesso a esse encanto de pessoa que você é, com tanta sabedoria aí para gente. Então, obrigada. Foi sensacional, foi muito legal. Agradeço muito pelo espaço, pelo legal. Você sabe que nesse pouco tempo que a gente está trabalhando junto, eu virei um grande fã seu. Eu estou tendo a oportunidade de acompanhar um pouco do seu trabalho com aquela turma de quarto ano, que é super difícil, mas que você acredita no processo. É aquilo que a gente sempre fala, acreditar no processo. A gente vai desse processo, pelo menos. Então, calma, a gente está em junho, então o processo ainda não foi concluído. A gente tem que tirar cuidado, a gente tem que seguir trabalhando, tem que seguir oferecendo melhor. Mas é muito disso que a gente falou. Você ser carinhoso, você ser gentil, é um princípio básico de humanidade. Então, se você é um professor ou uma professora e você não consegue ser gentil, cara, o que você vai fazer na escola? É o mínimo. Então, como você falou, precisa de muito estudo para ser gentil. E a partir do momento que você é gentil, que você é educado, que você é carinhoso ou carinhosa com os alunos e com as alunas, eles olham para você e eles começam a pensar, eu vou acreditar nessa pessoa. E aí é onde você tem a oportunidade de levar as informações corretas, de você levar a reflexão, de você promover espaço seguro, de você promover espaço de fala, de escuta. Despertar o respeito. Né? De respeito. Pô, eu acredito nessa pessoa. Essa pessoa, eu me sinto acolhido com essa pessoa. Então, vamos lá. Eu consigo chegar nesse lugar e me sentir seguro. E a escola tem que ser esse lugar. Se a escola não for esse lugar, onde vai ser? Eu perguntei outro dia para as crianças, eu tinha feito essa pergunta no ano passado, e eu fiz essa pergunta esse ano de novo. Eu trabalho com formação de professores. Aí eu falei, eu vou dar um curso, eu vou ter um encontro com os professores, e eu queria a ajuda de vocês. O que o professor tem que ter para ser um professor legal, para que vocês consigam aprender com prazer, né? O que o professor tem que, o que eu posso falar para eles? No ano passado, uma criança virou para mim do 6º ano e falou, respeito. Aí eu conversei até sobre isso. Esse ano, eu perguntei para o 4º ano, aí o Renan virou e falou, respeito. Aí eu falei assim, mas o que seria respeito, né? Aí o Miguel virou e falou assim, respeito é quando você assim, você gosta de uma pessoa, aí você vai lá e faz aquilo que a pessoa te ensinou a fazer, porque você gosta dela, você sabe que ela quer o melhor para você e você também quer o melhor para ela. E medo, porque eu falei, mas qual a diferença de respeito para medo? Aí eles falaram, aí o Miguel falou, e medo é quando a gente não faz a coisa porque a gente está com medo. Se aquela pessoa descobrir, ela vai bater ou vai acontecer alguma coisa com a gente. E o respeito, a gente sabe que não vai acontecer nada, mas a gente quer fazer porque a gente gosta daquela pessoa. 4º ano, sabe? Assim, eu nunca tinha falado nada disso com eles. Então, assim, eles sabem o que é respeito, eles querem ser respeitados e eles precisam para que eles possam também aprender a respeitar, né? E é um processo, é um caminho, não vai ser, sabe? Não vai ser hoje. Eu falo para eles, eu tenho 16 crianças em processo de alfabetização. Eu não chamo de não estão alfabetizados, eles estão em processo, eles vão ser alfabetizados, cada um no seu tempo, estão avançando. E aí eu falo, eu só vou conseguir isso se a turma inteira me ajudar.
É impossível eu sozinha, né? Por mais que eu tenha ajuda da coordenação, da direção, e eles têm até agora um reforço que está ajudando muito, mas eles vão uma hora para o reforço, né? Eles ficam os outro tempo comigo. Eu sozinha, eu não consigo se a turma não me ajudar, né? Se eles não chegarem juntos, se eles não participarem, se eles não somarem. E aí eles acabam de fazer e falam assim, tia, posso te ajudar fulano? Posso ajudar ciclano? Então é bonitinho, eles estão ajudando os outros, sabe? E aí quando a criança vem com o caderno, eu falo, você fez sozinho ou alguém te ajudou? Ah, o fulano me ajudou, para eu saber. Porque eu falei, não, senão eu fico sem noção se a criança já está sabendo, se ela fez, se ela acertou, porque alguém ajudou. Ela fala, não, alguém ajudou. Eu falo, ah, legal. Então, mas agora lê para mim. Então, assim, é isso, assim, é uma construção. A gente não consegue a escola não seria escola se não fossem por eles, né? E a gente não seria professor educando se não fosse, educador se não fosse pelos educandos, né? Então, é uma soma, a gente precisa deles, né? E esse oi tia eu adoro. Eu adoro esse oi tia. Pode me chamar de professora, pode me chamar de tia, mas eu gosto do oi tia. Então é isso. É É muito muito bom. bom, energizante, né? Muito bom, né, cara? Sim, é muito bom, gente. A gente é perrengue, a gente fica querendo que chegue logo o recesso, a gente está cansado. Eu hoje não aguento mais marcar bolinha, nem corrigir prova, mas cada prova que eu corri, de vez de que eles acertarem, eu vibro assim, como se eu tivesse, sabe, assim, eu falo, ai, não acredito, você, ai, acertou. Aí eu olho e falo, ai, acertou, quem acertou? Então, para cada criança que vai acertando, cada prova que eu vou corrigindo, por mais cansada que eu esteja, e não estou romantizando, porque não é fácil, é cansado, é muito cansado, mas tem essa coisa que dá para ver, porque senão também a gente não estaria aqui, né? Então, querido, obrigada. Pessoas, obrigada por estarem aí até agora. A Tina colocou, são educadores como vocês que nos fazem acreditar que tudo vai ficar bem. Gratidão por todos os educadores. Ai, que linda. Muito obrigada. Que linda isso. É sua irmã? A É? irmã, para quem Ah, tá. Que lindo, lindo. Essa família é muito especial, por isso que você é assim. Só tem gente especial aí. Tchau, meu querido. Vamos lá, que amanhã a gente se encontra. Tchau, crianças, hora de dormir. Tchau, meu lindo. até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.